Boa noite, minha gente. Vamos estudar a palavra de Deus. A gente está no livro de Atos. A gente parou semana passada na quarta tela, se não me falha a memória. Então, só para recapitular, este livro foi escrito por Lucas. Lucas foi um doutor, ele estava cuidando sempre do apóstolo Paulo. Ele era grego, ele escreveu o livro de Lucas e também escreveu o livro de Atos. Mostra as histórias do início da igreja desde a ascensão de Cristo. Desde o primeiro capítulo, você vê Cristo fazendo o fechamento com os discípulos e com a igreja que havia sido edificada, Cristo dando uma instrução para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem batizados no Espírito Santo, fato esse que aconteceu no capítulo 2 de Atos. E Lucas é o cara que, com toda a propriedade, ele vai descrevendo, ele vai redigindo o texto e vai deixando para a gente aí as informações que são relevantes para a gente conhecer o cristianismo. Até o fim de 2 anos de aprisionamento de Paulo em Roma, Atos contém de forma bem destacada discursos de Atos de Pedro e Paulo. São os dois ícones da igreja. Um na segmentação judaica. Pedro foi uma forte voz que atuou nas comunidades judaicas logo no princípio do Evangelho. E Paulo, como você sabe, foi chamado do apóstolo abortivo. Ele mesmo não se considerava um apóstolo, mas ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e quando ele estava indo perseguindo os cristãos, ele teve uma visão e foi convertido, e a partir daí a história de Paulo é um divisor de águas no Novo Testamento. Quase todas as cartas que a gente conhece têm a sua autoria, têm a sua revelação. Ele é o apóstolo da graça, ele recebeu a revelação da graça de Cristo para a gente e deixou isso bem detalhado na carta aos Efésios, na carta de Gálatas, na carta de Timóteo. Ele é um baita teólogo que deixou tudo redigido para a gente. Pedro e Paulo, dois divisores, dois ícones, e aí você vê um paralelo entre os dois. Capítulo 2, você vê Pedro fazendo aquele sermão tremendo depois de ter sido batizado no Espírito Santo. Ele prega e 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. Logo depois, 5.000 pessoas. Paulo também é um cara que pregava, trazia mensagens, trazia a autoridade de Deus, a revelação de Deus. Pedro curou, juntamente com João, o cara que estava lá na porta do templo, pedindo esmola, pedindo ajuda, no capítulo 3 de Atos. Paulo também curou um coxo no capítulo 14. Pedro, cheio da unção de Deus e do poder de Deus, a sua sombra, onde ele passava, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. Paulo, com o seu lenço, ele curou também muitas pessoas, após se enxugar lá, ele entregava lá o lenço lá e curou lá muita gente. Pedro com a imposição de mãos, e Paulo também com a imposição de mãos, foi também abençoando as pessoas. E aqui eu quero dar uma parada para dizer para você o seguinte, a influência da sombra e a influência dos lenços foram específicas nos ministérios desses dois homens, e por um período curto. Logo depois você não vê mais a sombra de Pedro fazendo mais nada, e nem os lenços de Paulo, que ele se enxugava, fazendo mais nada. Mas teve assuntos pontuais, uma necessidade pontual, que aí foi e se usou o lenço para levar lá e curar uma pessoa. Mas você não vê mais essa ação do Espírito Santo usando objetos, mas o Espírito Santo continua operando através de pessoas, você e eu como igreja, amém? E também continua operando através do poder da palavra viva,
no nome de Jesus e da imposição de mãos. Esses atos são contínuos na igreja. A palavra liberada em nome de Jesus e a imposição de mãos sobre os enfermos, sobre aqueles que estão doentes, né? E Tiago ratifica isso, dizendo na sua carta, né, que se alguém enfermo, chame os ministros e com a imposição de mãos, né, eles serão curados, e se houverem praticado algum pecado, confessando o seu pecado, eles estariam perdoados, né? Pedro, né, teve um momento que alguém tentou adorá-lo e Pedro se colocou totalmente averso, né, a essa postura. Paulo também, né, chamaram ele de Deus grego, né, e ele também falou: olha, eu sou gente como vocês, eu sou uma pessoa como vocês, não mereço adoração. E aqui eu quero abrir um adendo: seres humanos não devem ser adorados. Ah, mas é o apóstolo, é o pai de multidões. Querido, homem nenhum deve ser adorado. O único que deve ser adorado é Jesus, é o Espírito Santo e é Deus, né? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que isso? Porque a gente vê hoje, né, nessa baita explosão do cristianismo no mundo, muita gente se aproveitando da inocência do povo, das pessoas, né, manipulando pessoas, líderes buscando, recebendo para si a glória e a adoração, né? E você não deve de forma alguma exaltar homens, né? Homens são instrumentos de Deus, mulheres são instrumentos de Deus, né? E Deus usa cada um de nós segundo a sua multiforme graça, né? Se você for acariciado por um carisma de Deus, né, de um dom espiritual, e começar a abençoar pessoas com cura, com imposição de mãos e fazendo milagres, coisas extraordinárias como a igreja sempre fez, né? Você não deve de forma alguma reter a glória, porque a glória é sempre, a glória é dele, ok? Então é importante, porque a gente percebe hoje que nessa quantidade denominacional que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, existe líderes se aproveitando da boa-fé das pessoas, existe pessoas buscando a glória para si, o poder vem dele, emana dele, é naquele lugar. Então usam até de marketing, né, promocional do nome da denominação ou até de si próprio, né, dizendo que tudo aconteceu porque foi na denominação X, foi através daquela pessoa, quando na verdade o poder e a manifestação que Deus usa, Ele distribui para a igreja, e a igreja não deve reter de forma alguma a glória para si. Você está entendendo isso? Diga amém. Né? Porque Deus pode usar você para levantar uma pessoa que está na enfermaria lá, né? Deus pode usar você e você impor as mãos, a pessoa está num câncer terminal, você orar e a pessoa for curada, né? Deus tem e pode usar você nessa autoridade. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo, né? Ele te deu poder, para quê? Para você impor as mãos sobre os enfermos, para você orar pelos enfermos. Nós, como igreja, nós temos essa dádiva dada por Deus para ajudar e abençoar pessoas. Então, cabe a nós usarmos dessa autoridade para abençoar pessoas, para amar as pessoas, né? A gente tem sentido o amor de Deus tremendamente nessa igreja, né? Você se envolvendo, você fazendo, você vivendo a graça de Deus. E, querido, né, isso é mérito para Deus, somente para Ele. Pedro ressuscitou Tabita, né? Paulo ressuscitou o Eutico, lá no capítulo 20. Né? Pedro estava na prisão, né? E teve lá também os seus encontros miraculosos com Deus. Teve alguns momentos que saiu da prisão, teve um momento que era o seu tempo, estava no fim já, e ele teve a sua sentença decretada. Paulo também, né, passou por várias prisões, mas quando chegou, de fato, o momento que Paulo seria
executado, né, ele passou pela prisão. Então, há um paralelo aí no livro de Atos desses dois ícones da fundação do Evangelho. Agora, a gente falou e temos que priorizar a pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo tem destaque no livro de Atos, e ele é uma pessoa que hoje gerencia toda a nova aliança. A graça, né, o poder de Deus, a unção de Deus, que é distribuída a nós como igreja, ela vem através do Espírito Santo, né? Ele está em você, você é templo dele, você vive com ele, e foi por isso que a igreja de Atos, ela fez tantas coisas excelentes para o reino de Deus, porque era uma igreja totalmente dependente do Espírito Santo. E essa deve ser a sua oração, essa tem sido a minha oração. Senhor, eu quero depender totalmente do Espírito Santo, eu quero ser guiado por ele, eu quero ser direcionado por ele nos meus negócios, na minha vida sentimental, nas minhas decisões, porque o Espírito Santo, né, ele tem esse papel de consolar, de orientar, de ensinar, de manifestar a glória de Cristo, né? Foi para isso que ele foi distribuído na dispensação na nova aliança. Então, o Espírito Santo tem destaque especial nesse livro, né? Olha só, 57 vezes, você quando lê o livro de Atos, você vai ver a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, né? Quem curou Tabita? Foi Pedro? Não, foi o poder do Espírito Santo na vida de Pedro, né, que fez com que ele liberasse uma palavra em fé e Tabita fosse curada. Quem ressuscitou o Eutico? Foi Paulo? Claro que não, foi o Espírito Santo dentro deles, né? Paulo também, na unção do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo, foi lá e repreendeu o espírito de morte que estava em Eutico, e Eutico ressuscitou. Quem curou o paralítico, né, foi Pedro e João? Não, foi o poder de Deus e o nome de Jesus, né, liberado por Pedro e João, e a autoridade do Espírito Santo que estava na vida deles, que fez eles olharem para o cara e falar: olha, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Está lá em Atos capítulo 3. Em nome de Jesus Cristo, levanta e começa agora a ser um homem livre desse seu jugo. Então, gente, Jesus alerta para a gente aqui, né, e fala para os seus discípulos não deixar Jerusalém até o Espírito Santo ser derramado. Só que, depois que o Espírito Santo foi derramado, a Bíblia diz que em Jerusalém quase todo mundo se tornou crente, né? Cristão, salvo, convertido. Mas Deus havia dado uma missão para a igreja, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ok? Samaria, Judeia e até os confins da terra. Aí a igreja travou, porque estava tudo muito bom. Uma explosão de mais de 5.000 pessoas se convertendo, né? Atos 2 diz que havia tudo em comum, o povo estava cheio de graça. Atos 5 diz que todo mundo trazia perante os apóstolos os bens que vendiam e eram distribuídos entre os carentes. Não tinha necessidade, não tinha necessitado, porque a igreja supria a necessidade de todos. Os diáconos foram criados naquela igreja para suprir essa necessidade de atendimento social, para você ver, né? E aí a igreja estava bombando, todo mundo hiper feliz, só que havia uma ordem, né? Vocês precisam sair de Jerusalém, Samaria, Judeia e agora partir por confins da terra. Como a igreja não obedeceu, então a gente tira aí uma lição: a gente precisa estar em sintonia com a onda de Deus, com a direção de Deus. Não faça nada na sua vida sem direção do Espírito Santo, porque senão você pode, né, ter um problema na sua vida. E eles começaram a travar ali, né? Todo mundo quis ficar ali no seu mundinho, na sua prosperidade como igreja, e aí veio o quê? A perseguição através
dos fariseus, e o apóstolo Paulo tomou essa bandeira antes de ser Paulo. A Paulo, ele era Saulo, né? Judeu, fariseu, né? Legalista. Ele tomou essa bandeira e pegou um exército e ia, decapitava e matava tudo quanto era crente que passava pela presença dele, né? Mas, quando a igreja percebeu que ela tinha uma missão, ela começou a divulgar essa missão, né? O ide do Senhor, ele ainda é uma ordem para nós, a igreja contemporânea, né? Isso que os conectados estão fazendo, né? É uma ordem do ide do Senhor. O grupo de evangelismo, você quando fala do amor de Deus para uma pessoa, para o seu vizinho, é uma ordem do ide do Senhor através de nós como igreja. Então o Espírito Santo, gente, ele é aquele que nos governa, nos dirige, nos ensina e nos mostra o caminho do sucesso. Você quer sucesso, né? Seja guiado pelo Espírito Santo e coloque a sua vida totalmente na dependência do Espírito Santo. Não tome nenhuma decisão sem antes ter no seu espírito a paz, né, dada pelo Espírito Santo na sua decisão. Atos nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Uau, ele é uma pessoa? Sim, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Ele decide e direciona o curso da igreja, ele dá testemunho do Cristo ressurreto, né? A igreja, ela tem um norte, né? A nossa missão é pregar o reino de Deus, é pregar as boas novas, que são as boas notícias. Jesus veio a esse mundo, consumou a obra na cruz, resgatou toda a humanidade de todas as suas sentenças, libertou todo mundo e consumou essa obra na cruz. Cabe à igreja agora ratificar esse testemunho e mostrar para a humanidade, para a criação que está, né, à mercê de vozes, de tantas outras coisas, que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, somente por Ele. E cabe a nós fazermos isso. Jesus dá ordem, então, aos discípulos, através do Espírito Santo, para eles estarem, né, posicionados. E Pedro e toda a galera, né, não dava um passo sem ter a direção do Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo orientando eles, né? Para você ter uma ideia, no capítulo 5, né, é um ato assim que eu fico todo arrepiado quando leio o capítulo 5, né, porque é forte, né? Chega lá Ananias e Safira, né, e chegam assim e falam assim: olha, está aqui a bênção de Deus para a gente, toma aqui uma semente, né? E aí o Espírito Santo fala ao coração de Pedro e fala assim: por que vocês pensam em enganar a Deus? Ninguém pode enganar a Deus, né? E aí Deus usa tremendamente o apóstolo Pedro, né, na revelação, no espírito de conhecimento, né? E acontece o que aconteceu com Ananias e Safira, né? Milagres tremendos, sinais. Olha, versículo 12 do capítulo 5, por exemplo: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Você já imaginou? Esse poder está em você, está em mim. A gente precisa, né, tomar posse e sermos esse agente abençoador. As pessoas precisam ser abençoadas. As pessoas vivem aprisionadas e cabe a nós, como igreja, levarmos essa boa notícia. Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor, e o Espírito Santo é quem dá esse plus aí na sua vida, né? O Espírito Santo que dá esse gás para você testemunhar. É Ele quem converte as pessoas, não é você, sabe? E a gente precisa saber disso. O Espírito Santo vos convencerá. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem salva as pessoas, quem convence as pessoas é o Espírito Santo. A gente só precisa pregar, né? Falar de Jesus,
ou com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes, né? Nós cremos que essa ação dos irmãos a obras lá no Vicente Moretti está falando de Jesus, né? E em momento algum eles estão lá, né, falando toda hora, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, estão lá trabalhando, né? Estão lá fazendo uma obra social, mas nós cremos que através dessa atitude cristã, né, Cristo está sendo pregado, né? Não queremos nada, né? Nós queremos sim, nós queremos a salvação de todas as pessoas, né? Isso nós queremos como igreja, aquilo que a gente tem, a gente quer que as outras pessoas também desfrutem, né? Mas a gente está demonstrando o amor de Deus com atitude, e isso, né, é uma ação do Espírito Santo. Então, quem dá sabedoria para testemunhar, né, para agir e falar e revelar. Um dia desse uma senhora chegou para mim e falou assim: pastor, quem que contou a minha vida para o senhor? Eu falei: ninguém. Aliás, eu detesto fofoqueiro, né? Não compactuo com fofoqueiro. Mas o senhor sabe da minha vida? Eu falei: não, sei que a senhora senta ali, né? Sei que a senhora é membro aqui da igreja, né? Sei que... Mas como é que o senhor sabe isso? Eu falei: minha irmã, não foi eu, é o amor de Deus pela sua vida. O Espírito Santo só usou esse vaso de barro aqui, né, para ser um canal para que a senhora agora recebesse o toque de Deus. E aí, quando Deus faz isso na nossa vida, o que Ele está dizendo para a gente? Eu te amo, cara, né? Por isso que eu estou falando, por isso que eu estou te ajudando, por isso que eu estou te dando esse toquezinho aqui de se ajuste. Então, né, isso é importante. Eu brinquei com ela, falei: olha, receba o amor de Deus, né? Receba a graça de Deus. O dia que eu subir nessa plataforma para falar e pregar uma mensagem encomendada para uma pessoa, eu entrego a minha carteirinha de pastor, porque para isso eu não fui chamado, né? Mensagem encomendada é do inferno, né? Então, o que eu vou testemunhar ali, aliás, né, eu procuro sempre pedir direção ao Espírito Santo. E peço sempre, quando um colega ou uma pessoa estiver pregando, que o Espírito Santo possa usar, né, aquele instrumento humano ali com autoridade e poder, porque Ele sonda e conhece a gente, sabe das nossas crises, das nossas necessidades, sabe de tudo que passa com a gente, né? E é Ele quem nos conhece. Então Ele vai usar a palavra dEle para ajudar e abençoar você. Então, é Ele quem dá sabedoria, é Ele quem dá consolo, é Ele quem dá alegria no fluir da igreja. E a gente precisa, então, ser totalmente dependente do Espírito Santo. Uma igreja viva na dependência do Espírito Santo, a gente vai ir além. A gente não vai estar preso a nenhuma necessidade humana, porque a gente vai crer que Deus é o provedor, que a obra é de Deus, e se ela é de Deus, ela não vai parar, né? Fica tranquilo, né? Deus vai mandar os recursos, Deus vai mandar as pessoas, Deus vai fazer as coisas acontecer, porque as portas do inferno, diz Ele na sua palavra, nunca prevalecerão contra a minha igreja, você e eu restaurados pelo poder do nome de Jesus. Ninguém poderá deter-nos, porque nós estamos na direção do Espírito Santo. Então todos os dias dependa dEle, né? Eu vou sair, eu falo com Ele, eu peço ajuda dEle, né? Vou caminhar, vou fazer uma atividade física, vou comprar alguma coisa. Espírito Santo, tu sabe que eu estou com tanto na carteira, né? E eu preciso comprar lá os requisitos aqui da minha casa, e eu chego lá, tem promoção de leite, tem promoção do pão, né? Tem promoção. Quem fez isso, né? Foi a semana da promoção. Que nada, foi o Espírito Santo que ouviu a minha oração, né? Ele sabia que eu precisava levar aquilo para casa, né? Então a gente precisa crer que o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. E quanto mais dependente, o mundo moderno manda a gente ser independente, né? O reino de Deus manda você ser dependente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O mundo moderno diz: olha, bata no peito, diz que você pode, que você é isso, que você é aquilo, que você tem doutorado, que você é isso, que você vai fazer, Esse é o conceito mundano, do sistema mundano que a gente conhece. Mas o reino de Deus nos motiva a dependermos
plenamente da obra consumada da cruz e do Espírito Santo. E se você fizer isso, caramba, você vai decolar, né? Você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Você vai ver a libertação contínua. Eu fiquei muito feliz com o seu testemunho agora, Cadu, falando que sua mãe chegou aqui, né, depressiva, para baixo, e ela tem recebido de Deus a vida do Espírito Santo. Que bom, porque essa pessoa veio e se abriu para a ação do Espírito Santo. E, gente, quando a gente deixa o Espírito Santo atuar, ele vai colocar a nossa casa em ordem. Se a tua casa ainda não está em ordem, é porque você ainda está detendo algum controle da tua vida. Conselho de amigo, não detenha mais o controle da tua vida. Diga para ele, tudo é teu, a minha vida é tua, os meus pensamentos são teus, a minha família é tua, eu quero ser dirigido por você. E aí, cara, você vai ver só, Paulo, em Atos, você vai ver em casa, né, quando você estiver lendo, que teve um dia que ele falou assim, eu vou evangelizar lá do lado de lá. Xandinho já deve ter tido essas experiências com o Espírito Santo, né? E aí o Espírito Santo disse para Paulo assim, olha, vai agora fazer essa viagem não, passa a Macedônia e vem me ajudar, né? Paulo teve uma visão, uma revelação. Querido, crente não tem sexto sentido. Quando o Espírito Santo fala contigo, obedeça, né? De repente, se ele está te falando para você, ó, cuidado dessa rua aqui, tem uma situação, não passe pela rua, né? Não teste não, né? Obedeça, né? E quando a gente obedece o Espírito Santo, a gente é bem sucedido. A igreja de Atos foi bem sucedida porque ela era dirigida pelo Espírito Santo. Algumas coisas marcam o livro de Atos, né? Um deles é Estevão, né? Estevão, você sabe, né? Foi apedrejado por quem? Quem foi o cara que tomou conta do apedrejamento de Estevão? Não foi ele? Deixa eu ver. Foi o apóstolo? Não era apóstolo, pastor. Foi o Saulo, né? Antes de ser convertido, o nome dele era Saulo. Depois de convertido, ele foi mudado o seu nome para Paulo, né? Então, esse menino aí, o Estevão, né? Ele foi condenado, ele era um diácono, ele foi condenado e Paulo mandou apedrejá-lo, né? E Paulo tinha essa sentença de morte sobre a sua vida também, mas ele entendia, né? E está aqui, ó, no versículo 60, né? A última parte do versículo 60 do capítulo 7, e Saulo consentia na morte de Estevão, né? Então ele tinha a autoridade como judeu, né, de dar a ordem e a sentença para extirpar o cristianismo e toda aqueles irmãos que pregavam a palavra de Deus. Mas mesmo assim, o que fez Estevão? Não ficou aborrecido, não xingou Paulo, não xingou ninguém, falou assim, olha, Estevão cheio de amor, cheio de graça, tomando pedrada na cara, provavelmente sangue vazando direto, né? Ele se ajoelha e clama em alta voz, não lhes imputes este pecado. E Estevão viu o céu aberto, está aí no capítulo 56, né? As vozes das pessoas enfurecidas, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, viu Jesus assentado à sua direita e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E enquanto Estevão estava sendo acariciado e confortado pelo Espírito Santo diante daquela situação terrível que ele estava passando, né? Paulo olha para ele e com certeza vê a glória de Deus na vida desse homem. Essa deve ser a nossa atitude. Quando nos ofenderem, a gente deve dizer, olha, vá em paz, né? Eu te perdoo, está na mão de Deus, né? Não guardar rancor, não querer resolver tudo segundo a justiça das nossas mãos, não querer dar um jeitinho, né? Brasileiro tem aquela mania, né, de querer fazer as coisas dando o seu jeitinho.
o Espírito Santo não precisa de jeitinho. Você e eu, na mão dele, ele vai fazer aquilo que é certo, aquilo que é perfeito, aquilo que é maravilhoso para a sua vida e para a minha vida. Então, minha gente, a partir daqui começa a perseguição da igreja, né? Começa aí no capítulo 8, né? A primeira perseguição da igreja. A igreja é pulverizada pelo mundo conhecido, e aí os irmãos começam a se espalhar, saem de Jerusalém e vão para outros lugares, e nesses outros lugares começa a falar do amor de Deus. Filipe cai de paraquedas em Samaria, versículo 4 do capítulo 8. Né? Filipe também era um diácono, e começou através dele o evangelho sendo pregado em Samaria. E aí a gente aprende uma coisa muito importante, gente, que o evangelho é para ser pregado pelo corpo de Cristo, a igreja. Aonde você estiver, pregue o evangelho, a tempo e a fora de tempo, né? Falando de Cristo com toda a alegria, com todo o amor, com toda a autoridade, né? E quando a igreja em Samaria começou a explodir, muita gente se convertendo, Pedro e João foram convidados para estarem lá, né? E chegando lá, oraram, colocou as mãos sobre os irmãos, e eles receberam batismo no Espírito Santo. Isso é uma coisa relevante na vida do crente. Pastor, mas eu já não fui, né, no dia que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo já não veio e fez em mim morada, eu não sou nova criatura, segundo 2 Coríntios 5, 21? Sim, querido, você é uma nova criatura. Mas além disso, eu até brinquei semana passada, falei das pilhas Duracell, né, e da Everest, na época, eu lembrei, né, desse comercial que vinha lá um bonequinho, né? O Espírito Santo é um plus a mais para a sua vida, né? É algo a mais. Então você deve, né, buscar. Quem é que vai te batizar no Espírito Santo? Jesus. A sua oração tem que ser para Jesus, pedindo a Ele: Senhor, eu já recebi você como meu Senhor e Salvador, agora eu quero, né, esse dom do Espírito Santo. Eu quero falar em línguas, eu quero edificar a mim mesmo, eu quero ser cheio do Teu Espírito, como a Tua igreja foi em Atos capítulo 2. E aí, mediante a sua confissão de fé e a sua crença, você é batizado no Espírito Santo e começa a falar em outras línguas para exaltar o nome daquele. Para por aí? Claro que não, tem mais, né? Aí você vai, a 1 Coríntios capítulo 12, 13, tem os carismas, né, os dons espirituais, que é distribuído como presente para a igreja de Cristo, e ali está elencado 12 ações do Espírito Santo através da igreja. Pastor, mas esses dons estão meio devagar, quase parando na igreja, e eu quero dizer que a culpa não é do Espírito Santo, a culpa é nossa, né? A gente tem buscado pouco, então se a gente buscar pouco, a gente tem pouco, né? Cabe a nós, né, estarmos abertos para o fluir e a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Pastor, e quem vai ter o dom de cura? Sei lá, talvez seja o Luiz, talvez seja o Carlinhos, talvez seja o Irã, não sei. O que é importante é a gente estar aberto e faminto para ser esse instrumento de Deus. E quando recebemos de Deus um dom específico para abençoar outras pessoas, a gente precisa ter humildade. Eu acho, opinião minha, que hoje os dons não estão tão dispensados sobre a igreja, porque falta muita maturidade na vida da igreja. Falta muita maturidade no sentido de entender que aquele mover não é manipulado por homens, e nem é para mérito de homens, mas é para abençoar a igreja de Cristo, né? Então a gente precisa estar mais maduros na fé, né? E entender que Deus precisa, né, de você e de mim, para que a gente possa fazer a obra dele, né, com grande autoridade, sinais, prodígios e maravilhas.
A morte de Estevão, então, provocou a mudança do centro estratégico da igreja de Jerusalém para Antioquia. Aí, como Deus tinha dado a última missão, né? Em todas Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Antioquia já é o povo grego, né? É aquela turma lá até os confins da terra. E aí o evangelho começa a chegar ali. Paulo faz 3 viagens missionárias, 2 com o nosso amigo Barnabé, e depois, né, por uma situação lá entre eles, não conseguiu fazer a 3ª viagem, e Paulo continua lá levando o evangelho. Segundo os estudiosos, né, Paulo levou o evangelho até a Espanha, conhecida da gente hoje, né? E veja bem, ele não tinha as condições que a gente tem hoje: rede social, avião, carro, tecnologia, né? Mas a igreja tinha tanta fé que ganharia o mundo para Cristo, que a igreja não ficou paralisada. Que essa mesma paixão esteja no nosso coração hoje, gente. Que a gente não fique paralisado, focando as coisas temporais da vida, porque essa é uma estratégia diabólica nos dias contemporâneos que a gente vive. O diabo tem desvirtuado as atenções da igreja, né? A gente precisa estar antenado, né? E aí, o que ele faz? Ele desvirtua a atenção das pessoas. As pessoas começam a focar os seus olhos muito no material, nas bênçãos espirituais, e esquece do seu verdadeiro propósito. O meu verdadeiro propósito, o teu verdadeiro propósito é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não quer, aí a responsabilidade é dele com Deus. Mas cabe a nós sermos esse agente de cura e de transformação. Então a gente precisa, né, ter essa consciência. E quem vai nos ajudar? O Espírito Santo. Foi ele que levou o evangelho ali a Antioquia, né? Jerusalém era um centro de história lá com os apóstolos, mas Antioquia começou a ser o centro estratégico da onde? Ali saía Paulo, saíam os missionários, saíam a igreja para falar do amor de Deus. Que a gente tenha essa visão, né, de não ser igreja apenas aqui no templo, mas que a gente seja igreja aonde a gente estiver. Seja no trabalho, seja na nossa rua, seja na padaria, que você e eu sejamos igreja, né? Mostrando que Jesus Cristo tem poder para transformar a vida do mais vil pecador, e esse era eu, né? E esse era com certeza você. Fomos transformados pelo amor de Jesus. Você pode dizer amém por isso? A conversão de Paulo, né, é um divisor de águas na história do cristianismo e da igreja, porque, como eu disse para você, Paulo era um cara hiperinteligente, né? Tinha um conhecimento tremendo de Bíblia, né? Principalmente do Antigo Testamento. Além disso, né, ele foi um cara que se dedicou totalmente à missão que Deus colocou na mão dele. Ele recebeu o apostolado para nós, os gentios. Ele foi o cara que começou a pregar o evangelho para nós. Ele vinha, pregava para um judeu, mas aí quase sempre os judeus não aceitavam a mensagem que ele pregava, e ele começava a pregar o evangelho para os gentios, né? E aí, através dele, nós, os gentios, fomos libertos, fomos recebidos, fomos acariciados pelo amor de Deus, né? Após a sua conversão, né, ele se dedicou por completo em ganhar almas para Jesus, em ser um formador de opinião, né, em ser uma pessoa que estava lá apta para transformar as vidas. E ele fez isso com muito capricho, com muita convicção, com muita aplicação, né? Ele discipulou homens, mulheres, a igreja. Onde ele chegava, ele tinha a preocupação de formar discípulos. E é por isso que a gente, em 2020, a gente vai colocar os PGs, porque os PGs é uma formação de discípulos, né? A gente percebe, né, que quanto mais
eu estou próximo da palavra de Deus, mais eu aprendo, né? Por isso que essa igreja era tão forte, tão impactante, e não tinha lugares como esse que a gente tem hoje para estarem juntos. Eles se reuniam em casas, né? Eles se reuniam em pequenos grupos, mas havia uma formação, né, e uma dependência do Espírito Santo que gerava no coração dessa igreja crescimento, gerava no coração dessa igreja o amor em levar a palavra de Deus para os perdidos, né? Fazia com que os apóstolos e a igreja trabalhassem juntos, numa só fé, numa só visão, num só propósito. Então, gente, a partir daí, né, do capítulo que a gente falou ali, com a entrada dos gentios, você começa a perceber que as coisas no judaísmo começam a ser deixadas, né? E aí começa o evangelho a partir para os gentios, e graças a Deus por isso, né? Você e eu somos fruto da graça de Deus, que veio até nós através da pregação do evangelho, e todo mundo tem conhecido que Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo continua sendo esse agente, né? Esse cara que usa você, que usa a mim, né? Que usa o Cadu, que usa o Luiz, que usa o Jorge, que usa o Nilton, que usa o Carlinhos, que usa a Fátima. Esse cara chamado Espírito Santo, quando a gente se coloca nas mãos dele, ele fala: beleza, isso que eu queria de você, né? Agora eu vou atuar através de você. E aí você começa a ver Deus fazendo coisas contigo, né? Você dando palavra para as pessoas, e as pessoas falando para você assim: caramba, eu precisava ouvir isso, né? Aí você fala assim: pô, caramba, como é que eu falei isso para essa pessoa, né? Foi o Espírito Santo, né? Você conectado com ele vai te dar condições e ferramentas para você ajudar pessoas, porque essa é a missão da igreja: restaurar o mundo que está perdido. E o Espírito Santo veio para desfazer as obras do inferno. Então ele está aqui para glorificar a obra consumada da cruz e, através da igreja, que somos nós, realizar coisas tremendas. Você, na dependência do Espírito Santo, poderá se tornar uma potência. É só você se dispor, é só a gente se colocar nas mãos dele e deixar ele atuar, gente, né? O que Deus fez através do Espírito Santo na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida dessa igreja, ele não parou, não. Ele continua fazendo na vida da gente, na igreja pós-moderna que estamos vivendo. O que acontece é que a gente precisa ser mais dependentes dele. Para você ter uma ideia, quando os discípulos, o apóstolo Paulo com Barnabé foi para uma viagem, diz a palavra de Deus que a igreja orou, impôs as mãos sobre Paulo, e eles foram ordenados para ir para aquele lugar e fazer aquela missão, Paulo e Barnabé. Então, gente, esses caras, mesmo sendo famintos por ganhar almas, eles faziam tudo na dependência do Espírito Santo. E você e eu não somos melhores. Se a gente quer ser uma igreja de sucesso, a gente precisa voltar ao início, né? E olhar para o manual. O manual está nos dando a direção. A gente vai mudar, talvez, né? Porque estamos num mundo pós-moderno, da forma da aplicação da palavra, mas na dependência do Espírito Santo, o Espírito Santo vai atuar na tua vida e na minha vida. E aí a gente vai ser uma influência em Bangu. A gente vai ser uma influência aonde a gente estiver, na nossa empresa, no banco, na padaria. As pessoas vão olhar para nós assim e falar: caramba, tem um brilho aí na tua cabeça aí, cara, que isso? Que negócio é esse que está em você? Você vai dizer: é o Espírito Santo em mim, cara. Tu quer esse negócio também, né? De graça eu recebi, de graça eu quero te dar também. É Jesus, foi Ele que mudou a minha vida, foi Ele que me transformou, e hoje eu vivo para Ele, eu sou dele, né? E aí você começa a
deixar o Espírito Santo fluir através dos teus lábios, e aí, queridão, sai de baixo, né? O Espírito Santo dá aquele golpe fatal, né? Transformando a vida das pessoas. Capítulo 8, você vê lá, né, aquele batismo, né, para potencializar o etíope, para que ele pudesse agora chegar na sua terra convertido, batizado e transformar pessoas. E aí você viu bem aí, né? Não tem tempo para esse negócio, né? Eu já disse aqui para vocês que para passar pelas águas, eu passei por quase que um catecismo mesmo, né? Um cursinho, pelo amor de Deus, né? Aí depois os irmãos começaram a avaliar. Olha, eu acho que você ainda não está pronto para passar no batismo, não. Eu falei, pelo amor de Deus do céu, né? Para entrar no céu está difícil aqui com essa turma, né? Leis humanas, legalismo. Olha, o cara estava lá lendo, lá, o capítulo 8, você vai ver isso em casa, o cara estava lá lendo lá uma porção da palavra de Deus do Antigo Testamento, e diz que Filipe chegou perto do cara, e aí chegou e falou para o cara, entendes o que lê? Olha só. E o cara falou, não estou entendendo nada, ninguém pode me explicar esse negócio aqui. Não, eu posso, deixa eu te explicar. E aí Filipe começou a explicar, falando que era Jesus, que o profeta Isaías estava relacionando Jesus para aquele tempo da graça. E aí o cara creu, e aí se converteu. Ele convertido, já entendeu que ele precisava passar pelas águas, e rapidamente falou para Filipe assim, ó, aqui tem um rio aqui, ó, você pode me batizar? Filipe, é para já. Como eu disse para você, eu queria ter uma bacia aqui, bem grandona aqui no fundo, para todo mundo, aceitou Jesus no culto, vai lá, meu irmão, toma o seu, né, confessa lá os seus pecados lá, coloca tudo lá naquela água lá e sai de uma novidade de vida. A gente não tem essa estrutura, né? Então a gente cria, né, dias específicos, a gente faz uma festa, né? Então, se você ainda não passou pelas águas, está aí, dia 22 de setembro, já é um dia que você não pode abrir mão na sua agenda, né? Esteja aqui às 16 horas, com uma roupa sobressalente, uma toalha, para você declarar que Jesus Cristo é o teu Senhor naquelas águas, juntamente com os pastores. Mas não tem tempo, gente. Esse negócio de tempo de casa, né? Eu tenho 30 anos de igreja, né? Por isso que às vezes tem gente com 30 anos, chega um irmãozinho novo na fé, e o cara vem numa velocidade, passa a gente, né? Passa por quê? Porque está cheio de fogo no seu coração, está cheio do Espírito Santo no seu coração, está cheio do poder de Deus. E aí você fala assim, caramba, esse cara chegou ontem, como é que ele já está lá na frente? Meu irmão, você está preso a conceitos, a valores, a regras, a costumes, por isso tu está ficando para trás, né? Porque a gente não pode ficar preso a regras, conceitos e valores, a gente tem que estar na dependência do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Diga amém. A entrada dos gentios na igreja, né? E aí foi... como eu disse para você, é surpreendente que tais locais já tenham sido historicamente evangelizados e hoje sejam dominados pelo islamismo. Isso é preocupante. Você sabia que as 7 igrejas da Ásia desapareceram? E a maioria daqueles países hoje, todo mundo sabe qual é as 7 igrejas da Ásia, não sabe? A maioria desses países hoje são islâmicos. Então, é surpreendente a gente ver isso hoje, que a maioria desses lugares onde o Evangelho chegou, no leste europeu, na África, e estão hoje aí presos a conceitos agnósticos e ao islamismo. Nós precisamos, né, deixar de olhar para o nosso umbigo e começarmos a olhar para as nações, para as pessoas. Porque o Evangelho de Cristo é a libertação para todo mundo. Que você e eu possamos estar sempre focados em Cristo, dependendo de Cristo, sabendo que em Cristo nós podemos sim, né? De repente você e eu não podemos ir na África, mas tem uma agência missionária, tem um missionário lá que é a nossa contribuição,
pode estar mantendo esse homem, essa mulher, na pregação da palavra de Deus. Talvez você e eu não consigamos ir na China, né? Mas a nossa contribuição numa agência séria, missionária, poderá chegar lá a palavra de Deus para os irmãos lá na China e em tantos outros lugares que o Evangelho precisa chegar e alcançar pessoas. Então, que você e eu tenhamos essa preocupação, gente, essa missão de orar, de interceder, de contribuir e de viver, né, o resgate das pessoas que estão presas, sem Deus, sem paz, sem salvação. E o mais legal é que a igreja, até o dia em que veremos com os nossos olhos o fechamento da fase com o advento da vinda de Jesus. Enquanto isso não acontece, enquanto nosso Senhor não vem buscar, né, a sua noiva, que somos nós, a sua igreja, nós temos uma missão: pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a nossa missão. Que você hoje, mais uma vez, se coloque na dependência do Espírito Santo e seja esse instrumento aonde Ele te conduzir. Amém?